Aula de Língua Portuguesa, professora Karine. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37, 39. Nossa primeira aula hoje é de correção das atividades das páginas 154 e 155. A nossa atividade é de leitura e interpretação do texto da Carta da Terra, das páginas 152 e 153. Então aqui nós temos o primeiro trecho do texto que nós chamamos preâmbulo. Carta da Terra. Estamos diante de um momento crítico da história da Terra, em uma época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e em uma cultura da paz. Para chegar a esse propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as gerações futuras. Esse texto que eu acabei de ler é um trecho da Carta da Terra, que é uma espécie de declaração. Vamos então à correção das atividades na página 154 e 155. Número 1 pede para que seja relido, o preâmbulo, que é essa parte, que é a introdução. Preâmbulo significa introdução. O preâmbulo da declaração. E então vamos às respostas das perguntas. A questão A diz assim: em nome de quem esse texto fala? Ou seja, quando diz nós, a quem o texto se refere? Se nós voltarmos no texto, nós vamos ver aqui que diz assim: é imperativo que nós, os povos da terra. Então, nós vai estar se referindo, aos povos da terra. Então, letra A, o texto da declaração fala em nome dos povos da terra. Vamos à questão B. A pergunta da questão B diz assim: a quem a declaração se dirige? Vamos voltar ao texto. Tem uma parte que diz assim: somos uma família humana. Para chegar a esse propósito, é imperativo que nós, os povos da terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as gerações futuras. Lendo o texto, nós temos que entender que nós somos uma família. Vamos lá. Então, espera-se, que a declaração se dirige aos mesmos povos da terra, a todos que habitam na terra, pois essa fala acontece simultaneamente ao mesmo momento em que se lê ações que devem ser tomadas por todos. Somos uma família humana, devemos somar forças. Essa declaração ela vai alcançar todos, inclusive as gerações futuras, mas ela volta para nós mesmos. Somos uma família humana, devemos somar forças, tá bom? Vamos ao item 2. Pergunta número 2.
diz assim: qual é o principal assunto da declaração? Em sua opinião, por que ela se chama Carta da Terra? O principal assunto, então, é a preservação do planeta, que a declaração é uma mensagem que a Terra estaria mandando para os seus habitantes. O principal assunto, então, é a preservação do planeta e é uma mensagem que o próprio planeta estaria mandando para os seus habitantes. Por isso que se chama a Carta da Terra. Vamos ao número 3. Releia os princípios da Carta da Terra e responda: quais são os 4 princípios propostos? Aí você teria que ler o texto além da parte que eu li, que seria a introdução, né? Aonde fala a respeito dos princípios, mas aí no preâmbulo ainda fala, né? Então seria respeitar e cuidar da vida, integridade ecológica, justiça social e econômica, democracia, não violência e paz. Então, isso aqui seria os 4 princípios propostos, tá? Vamos à questão B. Qual das alternativas a seguir explica melhor o que seriam esses princípios? Então, nós temos 3 alternativas que eu vou ler e vou indicar então qual é a certa. As 3 alternativas são pensamentos que algumas pessoas deveriam ter para contribuir para um mundo melhor, são propostas de ação que todas as pessoas deveriam pôr em prática para contribuir para um mundo melhor, ou são perigos que devem ser evitados para garantir um futuro melhor para o planeta. A alternativa correta é a do meio, que diz: são propostas de ação que todas as pessoas deveriam pôr em prática para contribuir para um mundo melhor. Então é a do meio. Vamos à questão número 4. Todos os itens da declaração começam com qual destas categorias de palavras? Substantivos, verbo ou adjetivo? Então a resposta certa da número 4 é verbo. Por que são verbos? Porque a carta está propondo ações. Número 5. No preâmbulo, afirma-se que estamos em um momento crítico na história da Terra. Qual é a solução apontada para enfrentar esse momento? Então, a solução apontada é fazer com que todos nós, os povos da Terra, declaramos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Em seguida, listam-se os princípios que devem ser de responsabilidade de todos. Então, a solução é de responsabilidade, né? Vamos lá. Pergunta número 6. Se pudesse, você alteraria algo na Carta da Terra? O quê? Essa resposta aqui é uma resposta pessoal. E a número 7, em sua opinião, nós vivemos em um momento crítico na história da Terra. Por quê? Por que vocês acham, meus queridos alunos extraordinários, por que vocês acham, primeiro, o que vocês mudariam nessa Carta da Terra? E depois, por que vocês acham que nós vivemos um momento crítico na história da Terra? Eu tenho uma proposta aqui, 6 e 7. Vocês vão no nosso grupo do WhatsApp, vocês vão escrever hoje no nosso grupo a opinião de vocês aqui a respeito das questões 6 e 7. Vai ser o nosso momento de interação do grupo hoje, tá? Nosso momento de interação, vocês vão dar a opinião de vocês a respeito do que vocês mudariam na Carta da Terra e sobre um momento crítico da história da Terra. Por que vocês acham que nós vivemos um momento crítico na história da Terra, tá bom? E aqui nós temos o que significa a Carta da Terra, né? É uma declaração, né? E as declarações têm a finalidade de apresentar princípios que sejam seguidos por todos
em geral são escritas em uma data precisa, decorrente de alguns acontecimentos. Em nível de mundo, nós temos muitos tipos de declarações. A Carta da Terra é uma declaração. As declarações é um tipo de gênero textual, e elas têm a finalidade de apresentar princípios que sejam seguidos por todos e, em geral, são escritas em uma data precisa decorrente de algum acontecimento, né? Existem algumas declarações que são famosas, como a Declaração dos Direitos Humanos, né? Dos direitos da criança, do adolescente. Existem vários tipos de declaração. Mas essa aqui da Carta da Terra, como aqui está dizendo que ela é decorrente de algum acontecimento, essa ideia ela surgiu durante o evento que houve da Eco 92, que nós já estudamos, né, a respeito daqueles encontros mundiais para pensar a respeito das condições do nosso planeta, né, a respeito de aquecimento, sustentabilidade. Em março de 2000 foi criada a Declaração da Carta da Terra, tá bom? Vamos continuar com a nossa aula.